O Via Justiça de hoje retoma a discussão da violência contra a mulher no Brasil. No Rio de Janeiro, uma paisagista quase morreu depois de horas seguidas de agressão em seu apartamento. Nossas convidadas, a juíza Maria Aparecida Consentino, do primeiro Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte, e a psicóloga e criminóloga Cláudia Pádua. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A violência contra a paisagista Elaine Caparrós chocou o Brasil em fevereiro. Ela foi agredida durante 4 horas seguidas por um homem que conheceu na internet. Ficou desfigurada, quase morreu. Doutora Maria Aparecida, como explicar a agressão contra Elaine Caparrós? Antes, vamos lembrar o que aconteceu. A Elaine conheceu um rapaz, pela internet, conversaram durante 8 meses, sem se conhecer. Acho que o primeiro encontro foi, se eu não me engano, na casa dela, recebeu ele, fez um jantar para recebê-lo, e no momento ficaram juntos, queijos e vinhos, aí eles dormiram, ela acordou com ele socando a face, agredindo ela. Ela dormiu, e parece que ele pediu para que ela dormisse no ombro dele. E ela acordou com ele já socando o rosto dela com murros e tentando dar pontapé, fazendo com que o braço seja imobilizado. E ela ainda tinha uma defesa pessoal por causa do filho, porque era professor de jiu-jitsu. Então ele não conseguiu terminar com ela porque ela simplesmente usou uma das técnicas, que foi o quê? Foi pegar com cruzamento de braços para que ele não envolvesse totalmente o rosto dela. Mas ela apanhou durante 4 horas, foi agredida durante 4 horas, o apartamento todo ensanguentado. Agora, a questão da internet que você falou, eu tenho certeza que não tem nada a ver. A internet, a mulher no Brasil, por causa dessa sociedade patriarcal, misógina, que a gente é criado, nós somos a educação totalmente patriarcal, então faz com que esse tipo de crime tenha acontecido na sociedade, E ela realmente, acho que hoje, pelo meu trabalho, eu vejo que a mulher, ela apanha sempre por qualquer motivo. Então ela apanha porque ela não preparou um jantar, porque a comida não estava boa, porque ela quer sair do relacionamento, porque ela quer ser dona das suas vontades, do seu corpo, porque ela tem liberdade de escolha. Então, assim, a gente tem uma Constituição de 1988 recente que igualou o homem e gêneros, A igualdade de gênero foi proclamada na nossa sociedade em apenas 1988. E nas Nações Unidas foi declarado os direitos humanos, igualdade de gênero em 1948. Então, assim, é muito recente, A gente está desconstruindo isso, doutora? Sim, com certeza. A gente tem que desconstruir essa imagem, A gente tem que tentar... O Brasil está sendo reconstruído. Então, a gente deve desconstruir essa imagem de violência, essa imagem precária, dos órgãos governamentais, de não zelar pelo outro. Então, é muito triste a gente ver que o nosso índice hoje em dia é altíssimo em relação à violência contra a mulher. Então, a gente sabe hoje em dia que são vários tipos de violência contra essa mulher. Então, nós temos a violência psicológica, que é aquela violência que denigre a autoestima. Nós temos a violência aí, que é uma violência simbólica, que poucas pessoas têm conhecimento disso, que é aquela violência utilizada em outdoor, Então, denigre a imagem de mulher. Como alguns apresentadores a gente já escuta, de ver sempre ele falando aquela loura burra. Então, denigre a imagem da mulher a troco de nada. Então, pessoas públicas denigrindo a imagem da mulher. É muito triste e o governo tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Inclusive, a gente escutou várias pessoas falando que ela era culpada, Ela é a Elaine que o senhor está falando? A Elaine, que teria sido culpada por conhecer uma pessoa na internet. Pois eu queria retomar essa discussão. Será que a internet é totalmente assim? Não, eu acho que a internet é um meio de encontrar pessoas como um bar, se encontrar num bar, num restaurante. Mas tem seus perigos, senhora, de convite. Com certeza, no bar e restaurante também tem perigo, A gente nunca vai conhecer a pessoa, é uma pessoa nova também. Então, acho que
se houve uma imprudência dela, eu vejo na questão de ter levado para casa no primeiro encontro, né? No primeiro encontro, eu acho que a pessoa tem que procurar encontrar no lugar público. E ela, acho que nessa parte ela foi inocente, acreditou, já estavam conversando 8 meses, de repente acreditava que já conhecia a pessoa, o seu algoz, já 8 meses conversando pela internet, a pessoa, já conheço ele, pode vir para minha casa, dorme aqui, janta comigo. Vira íntimo, né? Virou íntimo, que a internet é uma coisa muito doida mesmo, tem que tomar muito cuidado nessa questão do primeiro encontro, mas é a mesma coisa de encontrar uma pessoa num bar, no restaurante. Se encontrar uma pessoa, for uma paquera num restaurante, num bar, você tem que tomar cuidado, saber quem é aquela pessoa. E outra coisa, ele tinha antecedentes, né, de agressão. Então é muito importante que a mulher fique sabendo, né? Sim. Deixa eu perguntar para a senhora, doutora Cláudia, o agressor da Elaine, ele queria matar ou só torturar? Ele foi para matá-la, porque um agravante principal, ele deu o nome, ele se identificou como Felipe. Então, se eu vou à casa de alguém, por que não dar o meu nome? Então, eu não queria ser descoberto. E tanto que quando ouvem-se os gritos, né, e o zelador passa, e aí automaticamente ele pergunta ou ele fala o que está acontecendo, aí ele diz, arrombe a porta. E depois ele sai correndo pelo condomínio. E o síndico não, o porteiro, ele foi extremamente eficiente. Ele teve um ato de bravura, inclusive de deter, né, essa pessoa, para que pudesse indagar e ver o que é que estava acontecendo, já que ele ouviu gritos. Agora, pela história dele, né, ele já era uma pessoa que já tinha complicações, ele agrediu o próprio irmão dentro de casa. Então, isso já era uma coisa para se alertar. De mulher também, né? Sim, já teve agressões de namoradas, né? E quando uma pessoa não dá o nome, isso é importante. Por que não? E juridicamente falando, né, o crime realmente é um crime tentado, porque ele só não se consumou pelas circunstâncias alheias à sua vontade, né? Porque alguém chegou e arrombou a porta, senão ele teria matado mesmo. Mas revela um ato de sadismo, não? Com certeza. 4 horas perversidade, ele teve o quê? Uma vítima, né, com ele, e por ele ser uma pessoa que é lutadora de jiu-jitsu, isso fortaleceu o ego dele muito mais, porque até então ele acha que a mulher é uma vítima em potencial, né? Então seria para ele um ser inferior. Então ele quis mostrar toda a masculinidade dele, toda a força, através disso. Então a violência gera uma força, uma agressividade, assim, impossível. É a adrenalina que está jorrando naquela hora. Então quando ele se acha realmente uma pessoa portadora dessa masculinidade, ele quis provar que ele era melhor do que ela. Mas como que vai provar isso? Por que não prova com o homem, né? Sim. Provar sua masculinidade em cima da mulher. Então, assim, que a senhora tem como explicar isso, esse comportamento psicologicamente falando? Quando ele começa a provocar na mulher, primeiro ele quis o quê? Afago. Ele foi para ter uma noite de prazer. Então, nessa noite de prazer, já estava automaticamente, já tudo inscrito na mente dele, o que iria ocorrer. Quando ele pede a ela que deitasse no ombro, ele já estava fazendo com que ela ficasse uma vítima vulnerável e, através disso, ele fosse poder fazer o que ele bem quis. E tanto é que ela cochilou, ele não dormiu e ele propôs a ela que dormisse. Ele não dormiu. E ela estava cochilando, vendo um filme. E outra coisa, ele escolheu um filme de terror. Um agravante importantíssimo. Nossa, gravíssimo. Primeiro encontro, assistir um filme de terror. Uma adrenalina, né? Então, tem alguma coisa aí. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a violência contra a mulher no Brasil. Participam do programa a juíza Maria Aparecida Consentino, do 1º Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte, e a psicóloga e criminóloga Cláudia Pádua. Eu gostaria de começar esse bloco ainda com a discussão sobre a internet. Queria saber a opinião da senhora, doutora Cláudia. Os perigos da internet
para possíveis agressões contra a mulher, como aconteceu com a Elaine Caparrós. Pois é, a internet é um mundo obscuro, né? Porque a gente não sabe quem está do outro lado da telinha. Então, é ter cuidados mesmo de não colocar, por exemplo, partes íntimas, de não achar que conhece a pessoa que está do lado de lá, como se fosse uma pessoa muito íntima de você. Né? Mesmo que tenha vários meses em conversas, você não sabe quem está do lado de lá. Possivelmente essa pessoa pode estar mandando uma foto que talvez não seja ela. Né? Então, ter muito cuidado com essas conversas, sempre falar com pai e mãe, estar sempre atenta no tipo de conversa, no tipo de caminho que ele vai direcionar. Pois é, né? Mas pela internet pode-se perceber um perfil agressor, um potencial... Se a pessoa for muito astuta, ela consegue perceber. O problema é que algumas estão enlevadas, né, por estarem conversando com a parte do outro lado, e elas se sentem mais afetivas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando a pessoa começa a perguntar que tipo de parte íntima você gosta de ser tocada, quais são suas lingeries preferidas. Então isso é muito importante para atentar que essa pessoa está entrando em um terreno extremamente íntimo, o qual ela ainda não tem controle sobre ele. Então é não falar sobre isso. Né? Você pode conversar um papo comum, ameno, diversificar o seu papo. Eu acho que a internet dá a sensação para a pessoa, né, para os dois, para as partes, de que elas são íntimas. Porque você pode ver muito recorrente as pessoas conhecerem no primeiro minuto, 10 minutos, meia hora, uma hora já estão mandando nude, tipo assim, a sua parte mais íntima já estão mandando através da internet, WhatsApp, foto. E isso acho que vai confundindo, as pessoas vão se tornando íntimas sem serem, porque é uma coisa virtual, você não tem aquela coisa pessoal, né, o olho no olho, que isso que te traz o contato, que traz a informação de quem é a pessoa. Que mulher, ela tem essa intuição muito forte, né? Então ela assim, ela tá desperdiçando essa característica que a gente tem naturalmente intuitiva por causa de um sonho, porque arrumou um paquera, porque está empolgada. Então ela vai deixando aquela nuvem, aquela cortina de empolgação, de romantismo tomar conta dela, e ela não vai enxergando, como a doutora falou, claramente aquela situação, que você não tem que mandar nude, você não tem que encontrar uma pessoa, primeira vez, uma pessoa que você encontrou na internet, qualquer tipo de encontro no restaurante, no bar, você não vai levar para sua casa. Então, assim, são essas... Agora, eu não vejo a internet como um risco só pela internet. O risco está em qualquer lugar. Eu vejo dessa forma, que a mulher tem que ficar atenta com a conduta dela. Então, assim, não levar para casa, não confiar, não ter essa intimidade tão rápida. Por que acontece? A gente tem agora uma tipificação no Código Penal, que é o crime de divulgação de pornografia, né, de nudez. Então, acontece muito na minha vara, depois que o relacionamento acaba, que o homem, para se vingar, que a pornografia é a divulgação por vingança, e divulga. Então, hoje é a pena de 1 a 5 anos, com esse acréscimo de 1 a 2 terços, por ser relacionamento findo, né? Então ela tem que ficar atenta, porque acontece muito de você mandar sua nude, a sua foto, gravar também relacionamento sexual, eles fazem muito isso, se empolgam, fazem gravação em total confiança, e depois o homem divulga. Então, assim, é devastadora para o psicológico da mulher, né? E mais ainda, né? Existem casas, né? Motel hoje em dia, no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, que tem câmeras. Então, fica atenta para isso. Dentro do quarto. Então, Nossa. Isso é muito importante. Porque as pessoas estão, né, enlevadas ali pelo momento em si e esquecem de olhar esses atenuantes aí. Agora, eu queria que a senhora seguisse, vamos seguir a discussão da internet, e na questão do detalhe da mulher sonhadora. Ah, mas isso... Pode falar, doutor. Eu gostaria de falar dessa questão, porque eu sempre, meu dia a dia, né, meu cotidiano é ouvir mulheres que sofrem violência, e eu sempre pergunto como é o começo do relacionamento, porque é o ciclo da violência, né? Então ele é bem claro, assim. O começo do relacionamento, a mulher entra, como toda a mulher já tem esse lado mais sonhador, romântico, então ela tem o que a gente divulga muito, ensina muito para as meninas hoje, ser mais pé no chão. Mas então, ela entra, e o homem que é um suposto, um futuro agressor, ele tem um comportamento assim, ele se apaixona muito, é uma paixão desenfreada, no primeiro mês, primeira semana já quer casar.
Aí depois, com um tempo de relacionamento, começa aquele excesso de ciúmes, crises de ciúme, que a menina, ela confunde, ela acha que é paixão, que é amor. E daqueles ciúmes, dá mais um tempinho, já vem a primeira agressão, xingamentos. E os xingamentos, eles sempre são aqueles xingamentos que denigrem a mulher na sua opção sexual, que é vaca, vagabunda, aqueles xingamentos. Aqueles xingamentos, sempre são os mesmos. E depois daí começa a agressão física. Isso é um processo padronizado? É impressionante. Seria padronizado? Praticamente, para mim, no meu dia a dia, eu sempre pergunto, como começou o relacionamento? Ah, era muito amor, muita paixão. Ele foi aquela paixão desenfreada, queria começar logo, que pensava em casamento. Não, nós casamos muito rápido. Aí depois vem muitos ciúmes muito rápido, um ciúmes assim também descontrolado, que ciúmes é normal, né, doutora, no relacionamento. Sim. Mas um ciúme descontrolado e depois começam os xingamentos, ofensão, agressão psicológica, né? Depois vem a agressão física. Mas tem solução, doutora Cláudia, para essa característica da mulher sonhadora, essa fragilidade? A mulher, ela se torna frágil dependendo daquilo que ela espera de si própria. Né? Então, se ela teve um relacionamento anterior que deteriorou, ela sai em busca de uma outra pessoa para não ficar sozinha. Então, antes de qualquer coisa, a mulher tem que conviver bem com ela mesma, para depois procurar, né, ali uma outra cara metade. Então, quando a gente busca essa outra metade, a gente sabe que não existe o príncipe encantado, a gente sabe que ele não vai vir de cavalo branco, né? Mas que ele pode estar aí sim, ele pode estar muito próximo de nós, onde tenha comprometimento, onde tenha caráter, onde tenha lisura no seu comportamento, onde tenha parceria, onde tenha companheirismo. Né? Porque o amor, ele é muito... Ele pode passar rápido, mas fica ali o comprometimento, a cumplicidade, e isso é muito importante. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça na discussão da violência contra a mulher. O caso da paisagista Elaine Caparrós, agredida durante 4 horas seguidas, chocou o país em fevereiro. Participando do programa, a juíza Maria Aparecida Consentino, do 1º Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte, e a psicóloga e criminóloga Cláudia Pádua. Doutora Maria Aparecida, estatística a senhora teria para a gente aí da sua... A gente não falamos aqui sobre a questão da mulher negra, né? Que 60% das agressões vítimas de violência doméstica é mulher negra, pardas e negras no Brasil. Tem a questão também da incidência maior de violência doméstica e familiar, que é em relacionamento, que é adolescentes e jovens. Também é muito grande. E a questão também da culpa, né, dos estupros. 1/3 da população acha que a mulher tem culpa no estupro pela roupa que ela veste. Mas essa pesquisa, ela teve esse número mais alto no interior. População mais antiga e os jovens em cidade maior têm mais esclarecimento, é mais progressista. Mas, infelizmente, é um dado muito triste, né? As pessoas acharem que a mulher tem culpa, uma parcela de culpa no crime de violência sexual, de estupro, pela roupa que ela usa, por provocação. Eu fiz uma audiência recente, semana passada, que a menina ela foi vítima de estupro pelo pai, com 8 anos, e o pai veio na audiência e falou que ela seduzia com 9 anos, 8, 9 anos. Então, tipo assim, a mulher sempre tem culpa, entendeu? Estatísticas do juizado da senhora, em 2018, quais foram o total? Aqui assim? Em Minas Gerais, a gente tem uma estatística em Minas que 8.000 homens foram presos em flagrante, praticando violência doméstica, agressão contra a mulher, ex-companheira, doméstica familiar, e 92.000 mulheres foram vítimas de violência. Em Minas Gerais é um número muito alto. No estado todo, não foi só Belo Horizonte. No estado todo. Isso é o número das notificações. Ainda temos, imagina as subnotificações, né? Que deve ser muito grande. A senhora também trouxe estatísticas para a gente aí, doutora Cláudia? Sim, tive uma pesquisa que eu fiz no ano passado, e nessa pesquisa mostra que muitas mulheres da faixa do ensino médio até o nível superior foram assediadas. Então, é uma conta absurda, 32,8% dessas
diziam ter medo de denunciar. Então, porque iriam passar novamente pelo mesmo local. Elas foram assediadas onde? Na escola, no trabalho, no caminho para casa. Então, elas relatam que elas tinham muito medo, porque elas não tinham como mudar o caminho. Então, como que elas iam fazer? Elas poderiam ter retaliações futuras. Então, elas não denunciavam. Então, isso é muito triste, né, para a nossa justiça, que não tem o parâmetro mensurável de ver realmente como que é absurdo essa parte de assédio à mulher. Com tantas leis no Brasil, essa situação só se agrava. Como explicar isso? Eu não vejo que a situação só se agrave. Eu acho que é uma questão cultural, é educação, é uma sociedade misógina e patriarcal. A gente tem que desconstruir isso através de educação, de programas, né, de televisão, de campanhas e educação dos nossos filhos, nossas filhas. Mas eu vou reformular a pergunta, então. Por que essas leis não conseguem impedir os agressores? Olha, eu vou dizer uma coisa. Os feminicídios, a doutora é especialista nessa matéria, a maioria do feminicídio ele foi praticado com mulheres que não tiveram nem tempo de chegarem numa medida protetiva. Porque a medida protetiva, ela não vai ser a salvadora de tudo, porque ela veio, essa lei, ela foi muito importante, que ela fortaleceu a mulher no relacionamento, essa desigualdade, ela deu uma autonomia, igualou numa situação de separação, de briga, ela dá aquela força empoderada, protege a mulher e ela fica fortalecida para enfrentar o homem numa separação, no fim do relacionamento, que geralmente os casos de violência são 90% no final do relacionamento, quando ela não quer mais, né, o homem. Então, assim, eu acho muito bom, mas os feminicídios mesmo, no caso, por exemplo, dessa mulher, não era violência doméstica, então a gente tem que ver se a Eliane era realmente um relacionamento de internet, se é considerado uma violência doméstica familiar, mas ele ia matá-la, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver você discutir a lei Maria da Penha, dizer que ela não está evoluindo, com os feminicídios, porque você está lidando com mentes psicopatas. Então, não tem como. Com certeza. Porque eu tenho aqui a relação, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei do Estupro, agora recentemente Lei contra a Importunação Sexual, e isso não detém o agressor? Isso tem, isso são mecanismos de educação da sociedade. O psicopata, ele mora ao lado, né? Então, a maioria das pessoas, e aquela pessoa que é muito perversa, ela não demonstra para aquela pessoa que está ao lado, ou que ela queira, né, ser alvo, ela não demonstra, então ela vai aos poucos. Quando ela consegue a total confiança, aí ela começa a se mostrar. E aí já não tem jeito mais. Aí você já está envolvida. Doutora Cláudia, vou mostrar para os telespectadores. A senhora escreve para a revista Psique, né? Isso. E tem aqui um artigo sobre mente criminosa. A violência no cotidiano impulsiona a busca pelas causas que levam a pessoa à marginalidade. E uma outra edição, outro texto da senhora, o desafio de ser honesto. Estudos questionam se a honestidade é uma questão cultural ou de caráter. Lombroso já dizia, né, que o caráter é atávico, né, o criminoso é atávico. Então, essa parte do caráter, o caráter é a formação, é o alicerce de uma pessoa. Então, se ela tem uma desestrutura familiar, ela não vai ser ninguém lá na frente. Então, ela pode tentar, é aquilo que eu sempre digo, a personalidade, ela se molda, ela não se muda. Então, eu mudo a minha personalidade dependendo do interesse que eu tenho. Em curto tempo, depois eu volto a ser eu mesma. Estamos chegando ao final. Rapidamente mesmo, as considerações finais da senhora. A consideração, eu acho que é um recado para as mulheres, quando entrarem num relacionamento, ficarem bem atentos com a conduta do homem, se é uma conduta, saber do antecedentes dele também, se ele já teve ocorrências com suas ex de violência, de agressão, porque com ela não vai ser diferente. Então, denuncie. Diz que 180 e não se calem. A senhora agora? E as mulheres têm que, acima de tudo, né, gostarem de si e não querer entregarem totalmente para o outro sem saber se essa pessoa está apta para recebê-la. Muito obrigado, senhoras, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Aparecida Consentino e com a criminóloga Cláudia Pádua. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@marges.com.br. E até o nosso próximo encontro.